Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, realizamos este debate numa altura crucial da nossa vida coletiva. Durante anos vivemos acima das nossas possibilidades. Gastámos mais do que aquilo que tínhamos e mais do que aquilo que devíamos gastar. Chegámos, pois, ao ponto de ter de pedir e negociar um plano de ajuda financeira externa para podermos cumprir os compromissos básicos do Estado. Pagar salários, pagar pensões, pagar prestações sociais e financiar os serviços dos principais sistemas públicos. Todos sabíamos que esse plano era exigente e que era decisivo. Todos sabíamos e sabemos que a disponibilização das tranches dessa ajuda externa pressupõe que façamos, em simultâneo, o reequilíbrio das contas públicas e as reformas estruturais que projetem o país para uma desnecessidade de recorrer à ajuda externa. Todos sabíamos que tínhamos e temos de ser capazes de baixar o nosso endividamento e de pôr o Estado a gastar menos e melhor, não deixando de cumprir as suas funções essenciais. Cumprir as metas e os objetivos com que nos comprometemos, mesmo adotando medidas que tenham um efeito recessivo a curto prazo, é uma condição intrínseca à própria execução da assistência financeira. Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Deputados, é óbvio que só empresta dinheiro a alguém quem confia que vai ser reembolsado do valor que disponibiliza. É assim na vida das pessoas, na vida das empresas e também na vida dos Estados. Às vezes, ao ouvir algumas pessoas, parece que os nossos credores são obrigados a emprestar-nos dinheiro e ainda por cima parece que somos nós a fixar unilateralmente as condições desses créditos. Ao ouvir essas pessoas parece que é assim, mas não é. Quem precisa, como nós precisamos, deste financiamento é que tem de ter capacidade de demonstrar que pode cumprir e que vai ou está mesmo a cumprir. E no nosso caso concreto, cumprir significa aceder às prestações dos empréstimos que nos foram concedidos. Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, esta é a conjuntura em que vivemos. A pior coisa que podemos fazer é fingir que não é assim, é enganar-nos e tentarmos iludir a realidade. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, quero transmitir-lhe a solidariedade política desta bancada à comunicação corajosa e firme que dirigiu aos portugueses. Esta é a hora da verdade. É a hora da verdade do Governo. É a hora da verdade da maioria política que o apoia. É também a hora da verdade para a oposição. E é a hora em que convocamos todo o país, todas as pessoas e todas as instituições a colaborar na salvação do nosso Estado-nação. É uma hora de dificuldade, de sofrimento, mas tem de ser uma hora de esperança e de futuro. Uma hora em que devemos pensar menos em nós, nos interesses particulares de cada um, e pensar mais no interesse coletivo e no interesse de quem virá a seguir a nós. Senhor Primeiro-Ministro, nesta hora, somos nós, nesta bancada, os primeiros a responder com toda a determinação ao desafio que colocou ao país. Podíamos enfatizar as razões e os responsáveis pela situação a que chegamos. Podíamos amplificar o desvio orçamental do primeiro semestre. Podíamos justificar o presente com a herança que nos deixaram os últimos 15 anos. Podíamos lamentar ter de tomar medidas que ninguém gosta de tomar, que provocam incompreensões e mesmo alguma revolta. Mas hoje, Sr. Primeiro-Ministro, neste dia em que Vossa Excelência não escondeu nada ao Parlamento e não escondeu nada ao país, neste dia, o mais importante que lhe quero transmitir, Sr. Primeiro-Ministro, é que estes 108 deputados do PSD estão aqui ao seu lado para, como os portugueses, cumprirmos a missão histórica e patriótica de recuperar e reformar Portugal. E sobre o orçamento, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria apenas de abordar aqui uma questão e de lhe colocar uma questão.
tem a ver com a preocupação social do Governo. Queria perguntar-lhe se podemos interpretar medidas como a manutenção da taxa reduzida do IVA em bens essenciais, como a isenção da tributação em IRS de algumas prestações sociais, como subsídio de desemprego, de maternidade ou de doença. Medidas como a proteção dos agregados familiares mais numerosos em matéria de deduções fiscais ou como medidas como o não agravamento da fiscalidade das instituições particulares de solidariedade social. Senhor Primeiro-Ministro, podemos interpretar estas medidas que Vossa Excelência também anunciou na sua comunicação ao país ontem como a expressão da preocupação social do Governo com o objetivo de, mesmo nesta conjuntura de austeridade e, como temos dito reiteradas vezes, não deixar ninguém para trás, Sr. Primeiro-Ministro. Outra questão, Sr. Primeiro-Ministro, também ela ligada quer às questões políticas, financeiras e económicas, quer às reformas estruturais que temos de empreender no setor público, diz respeito à reestruturação do setor empresarial do Estado. Foi ontem também aprovado no Conselho de Ministros o Plano Estratégico dos Transportes. Um documento vital para o rumo de um setor que claramente andou perdido nos últimos anos de governação e que foi responsável, ele também, por muita despesa insustentável. Primeiro, Sr. Primeiro-Ministro, porque em 6 anos o anterior Governo não conseguiu produzir este documento. Aquilo que o Governo fez em pouco mais de 100 dias, o anterior Governo não conseguiu produzir em mais de 2.250 dias. Vai lembrado. O setor dos transportes tem uma dívida acumulada de cerca de 17 mil milhões de euros. Quase 17 mil euros por cada português, sendo que esta dívida cresceu 7 mil milhões de euros nos últimos anos. Teve prejuízos acumulados em 2010 de quase 1.000 milhões de euros. Várias empresas públicas de transportes vivem em absoluta asfixia financeira. Se nada fosse feito, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, se nada fosse feito, era o próprio Serviço Público de Transportes que estaria em causa. E por aquilo que se sabe, senhor Primeiro-Ministro, o Plano Estratégico dos Transportes traz uma nova abordagem para o setor. Funde empresas complementares como o Metro do Porto com os STCP ou o Metro de Lisboa com a Carris. Ou ainda como a Soflusa com a Transtejo, poupando com cargos de administração e com cargos diretivos supérfluos. Traz também uma estrutura ao setor rodoviário que se adapta à situação económica e financeira do país. Aposta numa política integrada dos nossos portos e nas ligações ferroviárias em linha de vitória europeia ao centro da Europa, colocando Portugal como uma porta de entrada das mercadorias das rotas transatlânticas para todo o continente. Neste sentido, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de lhe perguntar acerca do impacto deste plano de reestruturação do setor empresarial do Estado na construção do novo conceito de Serviço Público de Transportes, conferindo a ambos maior sustentabilidade social e financeira. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo anunciou também algumas medidas em matéria de estímulo à regeneração e reabilitação urbana e ao setor da construção e imobiliário, que vão desde a reafetação das verbas do CREN até alterações legislativas de simplificação de procedimentos de licenciamento, passando pela dinamização do Fundo de Investimento de 1.000 milhões de euros, denominado Jéssica. Gostaria de perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, se é este também um sinal do empenho em estimular o crescimento económico e o apoio às empresas. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, e com isto termino mesmo, estas medidas são importantes para o tecido económico. Embora se deva dizer àqueles que não vislumbram na política do Governo essa preocupação, que para além destes programas, o reequilíbrio financeiro do Estado é ele próprio um objetivo de alcance económico, na exata medida em que permitirá libertar liquidez para a economia e sustentar um crescimento mais sólido e duradouro.